Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço muito o convite da Íticos, de estar aqui, tendo essa oportunidade dessa palestra online, Brasil, fora do Brasil, com internautas que vieram me ouvir sobre breve exposição de gestão de conflitos e sua aplicabilidade na mediação familiar. E nós vamos refletir juntos, trocar ideias e experiências e percepção, para quem não é nem advogado, nem mediador, nós vamos também trocar percepção de como lidar e administrar os conflitos e resguardar os vínculos após a vivência dos conflitos. Aqui é o meu espaço, né? E onde eu tenho aqui o meu escritório de advocacia e consultoria em gestão de conflitos consultoria em gestão de conflitos, advocacia preventiva, colaborativa, especializada, mediação, arbitragem. Aqui está o meu site. E no final da exposição eu tenho o meu mini currículo, tem as referências bibliográficas de algumas, né, porque eu usei mais do que estão indicadas. E vai ter um momento também, eu vou ter toda a minha exposição para não perder o fio da meada. E depois vai ter um momento onde eu vou falar com vocês, vai ter um momento interativo, de eu perceber como que vocês perceberam a minha fala, né? E também a troca, vai ter um momento de bate-papo e um momento de perguntas e respostas, mas quando eu terminar toda a minha exposição. E eu estou muito emocionada e muito feliz com essa experiência. E agradeço também, eu estou vendo a Regina Lemos aqui, minha querida amiga, advogada, boa noite. Aqui, Isabelita também, boa noite. Flávia, a Rita, né? Muito obrigada. Sintam-se todos abraçados e acolhidos aqui no meu ambiente, né? E eu sei que minha mãe também está assistindo aí, né? Então, a experiência com o computador. Então, vamos lá. Aqui eu vou usar filmes, né, trecho de filme. Esse é um filme Prova de Fogo. Eu vou usar um trecho desse filme, essa dinâmica. Aí depois eu gostaria que vocês prestassem atenção na fala desse casal. Aqui depois vocês vão receber esses slides e vão poder, através desse link, ver o trecho de filme em casa, através do YouTube. A briga do casal, eu gostaria que prestasse bastante atenção nas necessidades de cada um. Por quê? Porque a linguagem violenta deles, a comunicação violenta deles, a briga, a violência é a expressão trágica de uma necessidade que não foi atendida. Isso é um conceito de Marshall, né, do livro da comunicação não violenta. E então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção qual que vocês conseguem enxergar, qual a necessidade deles. Vamos lá. Aqui. Eu escolhi depois com esse trecho do filme, eu escolhi algumas falas dele e dela. Só que, de acordo com a percepção de vocês, cada um pode ter percebido outras falas. Eu escolhi algumas falas
de exemplificativas da comunicação violenta e destrutiva, né? Ele: não deixou pizza pra mim? Ela: você apagou minha vela, acabei de acender e gosto do cheiro dela. Eu não. Pensei que fosse comer com com ela. Ele: não se deu conta que moram duas pessoas nessa casa e as duas precisam comer? Ela: se você comunicasse melhor comigo, talvez eu lembrasse disso. Ele: por que você tem que dificultar tudo? Ela: você se importa mais com seu barco ridículo do que comigo. Você se preocupa só consigo mesmo. Como assim? Sou eu que trabalho para pagar a hipoteca e os 2 carros. Ela: o que você faz por alguém? Só quer ver TV e perder tempo com a internet. Ele: você é uma mulher grosseira, ingrata e egoísta. Ela: como? Não sou egoísta. Você jamais se preocupou comigo. Ele: pare. Se você não pode me dar o respeito que mereço, por que continuarmos casados? Ela: eu quero me separar. Ele: se quer se separar, para mim está tudo bem. Então, aqui vamos refletir juntos sobre isso. A briga do casal. O que acontece? Gritarias. Gritarias por um motivo irrisório. Você não deixou pizza para mim? Foi assim que começou a fala dele. O que acontece? Podemos observar também nessa cena. Ataque e defesa. Então, são posições antagônicas de agressividade. E quanto mais proximidade entre o casal, mais peso tem as palavras. E quando um ataca o outro e o outro se defende, um rebaixa o outro, um tenta destruir o outro com as palavras, menosprezar o outro. E isso vai agravando cada vez mais o conflito. E existe muito a falta de respeito. Então, julgamentos, cobranças, julgamento e competição. Um falar que o outro é culpado por determinada situação, tentar responsabilizar o outro. Então, tudo isso. E nem tudo, e isso tudo vai agravando o conflito, e que é administrado de uma forma destrutiva e negativa. E nem tudo o que é falado é o que se deseja. O desejo é o que quer, o que interessa. Então, é o interesse da pessoa. E nem tudo que eles estavam falando é o que eles realmente desejam. E nem tudo o que eles falaram também o que eles necessitam. Necessidade é o que eles precisam realmente. E a busca de aliados na vida do casal, os aliados que ela buscou, as amigas, e ele buscou o amigo, o que acontece? O casal já está em crise, ele está administrando de uma forma negativa e destrutiva o conflito, e os aliados vão fortalecer essa posição antagônica e vai fazer com que eles se fechem ainda mais um para o outro. E fora os sentimentos, vários sentimentos de mágoa, ressentimento, raiva e vários sentimentos que vão se aflorando nessa situação toda. Agora, eu criei na minha percepção, uma comunicação, como seria uma comunicação não violenta e construtiva para esse mesmo contexto, porque toda ação tem uma reação e tudo é uma resposta. Então, tudo depende da sua resposta. No trecho do filme que nós vimos, houve uma fala dura, amarga. Agora, como podemos ter uma resposta doce, gentil, que faz pacífica, que faz construtiva, vai fazer toda a diferença no resultado, no mesmo contexto, na mesma situação. Então, ele não deixou pizza para mim e apagou a vela. Ela: eu gosto do cheiro dela, da vela na cozinha, mas como você não gosta, eu respeito e vou acender em outro local, tudo bem? Ele: acenda essa vela longe de mim, ok?
Ela, sim, querido, pensei que o cheiro da minha vela, não pensei que o cheiro da minha vela fosse incomodá-lo tanto. E ainda pensei que você fosse jantar com o Michael. Ele, não se deu conta que moram 2 pessoas nessa casa, as 2 precisam comer? Ela, sim, querido, entendo que você está cansado com fome. Hoje tive um dia muito corrido também, estou cansada e com fome. Vamos pedir uma pizza para nós agora? Ele, agora não quero mais, vou comer um lanche e dormir. Ela, o que você acha, querido, se eu preparar um lanche caprichado para nós, enquanto você toma um banho para relaxar? Ok, mas não quero conversa hoje. Ela, entendo e respeito. Amanhã será outro dia, uma boa noite de sono vai fazer bem para repor nossas energias. Assim conversamos quando você quiser, ok? Ele, estou muito irritado hoje. Ainda bem que casei com uma mulher compreensiva, atenciosa e generosa. Ela, obrigada, querido. Me preocupo com você e sei também que você se preocupa comigo. Ele, hoje só quero jantar e dormir. Ela, boa noite, querido. Tenha um sono tranquilo e reparador. Eu te amo. Ele, eu também te amo. Boa noite. Então, essa resposta, na minha percepção, faz toda a diferença. E vocês poderiam encontrar outras respostas. O importante é a reação diferente. Respirar fundo e perceber que sempre atrás das palavras e dos comportamentos existem interesses e necessidades não atendidas. E separar a pessoa do problema, mudar de foco, né? Isso faz toda a diferença. Então, nós vamos falar sobre linguagem e comunicação, né? E existem vários pressupostos da comunicação, mas eu vou falar sobre um deles que tem a possibilidade de não se comunicar, porque são 5 axiomas da comunicação, e tem livros até sobre isso, mas não vamos ter tempo hábil para falar sobre tudo isso. Então, eu escolhi a possibilidade de não se comunicar. Toda comunicação implica num comprometimento, e todo comportamento implica em responsabilidades. A lógica da comunicação tem o emissor, né, que emite a mensagem, recebe a mensagem e o receptor. E muitas vezes, quem recebe a mensagem ou não entende a mensagem ou entende errado. Aí o que acontece? Fluidos da comunicação. E quando as pessoas não conseguem entre elas se entender, que a negociação, tenta as duas se entender sem um terceiro, sem a ajuda de um terceiro, aí precisa da atuação do mediador, ou um mediador ou co-mediadores, 2 mediadores, que vão facilitar a comunicação dessas pessoas que não conseguem se entender, usando as técnicas e ferramentas da mediação. A fala na mediação é sempre uma fala respeitosa, e vai tentar tirar as pessoas dessa posição antagônica, de ataque e defesa, para uma fala respeitosa, que ajude a compreensão, né, o entendimento e a compreensão dos motivadores do conflito. E a escuta também não é qualquer escuta, é uma escuta ativa, dinâmica, empática, que nós vamos falar no slide a seguir. Então, aqui, ó, escuta ativa e empática. Que tem um casal, essas 2 pessoas, bonequinhos aqui, eles estão tendo um diálogo. Um fala, o outro escuta, estão tentando se entender, um está tentando se colocar no lugar do outro, com o pensamento do outro, porque a empatia é se colocar no lugar do outro com o pensamento do outro, não com o seu, porque cada um tem um jeito diferente de pensar, de sentir e de agir em necessidades diferentes. Mas eles estão próximos, né? Eles estão próximos, com o coração próximo. Então, eles estão falando baixo, estão se entendendo, um ouve, outro escuta. Tudo. Agora, esse outro bonequinho, não, ele está falando com o alto-falante, porque eles estão separados. Quando o coração está longe, a pessoa precisa gritar, porque ela quer ser entendida, ela quer ser compreendida. E ela não consegue, então ela grita. É a defesa da pessoa para tentar ser
ser compreendida. E a boca fala que o coração está cheio. Então, a gente tem que sempre, às vezes, mudar o coração. Se o coração está cheio de agressividade, então tem que entender isso também, ou se o coração está mais pacífico. O mediador vai observar tudo isso na escutativa e dinâmica, e vai perceber a comunicação, auxiliar os mediados, que são as pessoas que vão para uma sessão de mediação, que estão envolvidas no conflito, a facilitar o diálogo deles. De que forma? Ele vai observar a comunicação verbal, que é o que um fala para o outro. A comunicação não verbal, que é o que o corpo, o comportamento está falando, o corpo está falando. E a comunicação paraverbal, quando o corpo fala uma coisa e a boca fala outra, ou vice-versa. Então, vai ter uma identificação dos elementos internos, motivações e inclusive os fatores emocionais que estão ensejando os conflitos. E essa forma de comunicação, o mediador vai perceber os reais desejos, conscientes e inconscientes, que estão sendo expostos a motivações. Quais são os interesses e necessidades que são os verdadeiros motivadores da existência dos conflitos. Então, o mediador vai perceber tudo isso através da escutativa das narrativas. Ele não vai ter nenhum juízo de valor, não vai falar um certo ou errado, vai dar o mesmo juízo de valor para cada um vai falar a verdade na sua visão, porque a realidade depende dos olhos de quem vê, então um vai falar a verdade na visão dele, o outro vai falar a verdade na visão dela, sem julgamento, sem interpretação, sem conclusão. O mediador presta atenção no desabafo das pessoas envolvidas no conflito e elas precisam ser ouvidas e escutadas no que incomoda, no que as incomoda e tira a paz. E quando as pessoas quando elas são ouvidas e escutadas, elas se abrem e elas colaboram. E a mediação vai tendo resultado, vai tendo combinados satisfatórios e resultados. E quando alguém realmente escuta sem julgá-lo, e nem tenta assumir a responsabilidade por você, nem moldá-lo, é muito bom. Quando sinto que fui ouvido e escutado, consigo perceber o mundo de uma maneira diferente e ir em frente. Carlos Rogers. Isso é a escuta empática. Visão negativa dos conflitos e proposta da mediação familiar. Aqui, em chinês, aqui é como a escrita, né? Crise, a palavra crise escrita em chinês. Ela tem duas representações gráficas. Uma significa perigo, cuidado, está acontecendo alguma coisa, e a outra, oportunidade. Inicialmente, o conflito familiar é visto como uma crise, que pode, agora, se vai ser administrado de uma forma positiva e construtiva ou negativa e destrutiva, depende das pessoas, de como vai lidar com os conflitos. E essa crise, no próprio CERN, ela traz sementes de oportunidade de mudança. O que é mudança? É sair de algo que você conhece para algo que você não conhece. Mas essa oportunidade pode ser uma mudança favorável e até que leve ao crescimento pessoal das pessoas, se elas aceitarem essa mudança. E favorável a quê? A harmonia familiar, por meio do procedimento de mediação de conflitos. São várias reuniões, de 1h30, 2 horas cada reunião, que vai depender da vontade das pessoas, quantas reuniões forem necessárias, até que elas consigam, ou se quiserem, transformar as relações, ou construir um consenso. E a realidade depende do olhar de quem vê, eu já expliquei anteriormente. Esse conceito de mediação familiar a mediação familiar é o que mais ocorre nas mediações, o que tem mais êxito são as mediações familiares, porque envolve muita emoção, sentimentos, e as pessoas têm um vínculo continuado, então esse conceito serve para todos os tipos de relacionamentos,
continuados. Pode ser usada a mediação de conflitos, não só para a mediação familiar, mas ela é muito usada a mediação familiar. Esse conceito eu comecei a divulgar em 2011, com a prática, eu criei esse conceito e comecei a divulgar. E a mediação é um método amigável, voluntário e flexível, né, adequado às relações com vínculo continuado, com auxílio de mediadores, pode ser um mediador ou dois mediadores, promover o diálogo, o espaço de conversação, né, que favoreça, para promover o espaço de conversação que favoreça a construção de confiança, porque como os encontros de mediação são sigilosos, existe o contrato de adesão, de confidencialidade, e isso tudo traz confiança, o modo com que a mediação tem os seus procedimentos, o andamento da mediação traz uma confiança às pessoas envolvidas no conflito, que acabam, quando querem, né, transformando o debate em cooperação, consegue se escutar com atenção e refletir sobre seus interesses, necessidades, sentimentos, expectativas, valores, e ela propicia a resolver aqueles conflitos que ocasionaram, que deram causa às reuniões de mediação, e outros também que venham a surgir, porque elas aprendem a lidar e administrar seus próprios conflitos, que geram novos significados, com respeito mútuo, prática de cooperação, pacificação de todos os envolvidos na vida familiar e social. E dialogar, conversar, não é qualquer conversa, é conversar participando, compreendendo, ouvindo, e ouvir e ser ouvido, né? Então não é qualquer conversa. Papel e função do mediador, aplicados na mediação familiar, né? O mediador é uma pessoa acolhedora de confiança das pessoas envolvidas no conflito, facilitador do diálogo, exerce a escuta ativa, né? Vai prestar atenção nas falas, sem juízo de valor, sem julgar, sugerir, orientar, né? E vai prestar atenção nos sentimentos das pessoas, né? Porque igual no filme nós vimos que tinha raiva, irritação, insegurança, medos, todos os sentimentos das pessoas. As motivações das posições antagônicas geradas nos conflitos e administradas de forma negativa pelos mediados. Vamos supor no casal do filme. Eles, a posição antagônica, eu quero me separar, o outro também. Se você quer se separar, eu também quero. Tá? Isso é a posição que está vendo. Mas qual que é o verdadeiro interesse e necessidade, né? Então, na verdade, ela tinha necessidade que ele amasse mais a ela do que o barco, a TV e a internet. E ele tinha necessidade também de cuidados, que ela cuidasse, tivesse atenção, de não esquecer de cuidar melhor dele, de saber que ele chega, de ter separado a janta para ele, essas coisas. Então, necessidades. Então, o que está por trás, né? E o interesse, os interesses nós vamos ver mais para frente nos outros slides, mas aí na mediação vai aparecendo tudo isso, os interesses, as necessidades, os valores, as expectativas, porque muitas vezes as pessoas plantam expectativas e colhem frustrações, porque são expectativas ilusórias da outra pessoa. E na mediação as pessoas vão conseguindo perceber o verdadeiro interesse, necessidades, expectativas, valores, se respeitam, compreendem as diferenças e vão estabelecendo combinados de regra de convivência. E o mediador precisa de competência para gerenciar o procedimento de mediação, então uma formação continuada. O mediador, ele tem um olhar a várias ciências sem se aprofundar em nenhuma. O mediador, ele tem que estudar sempre. Ele tem que estudar psicologia, sociologia, antropologia, teoria da comunicação, teoria dos conflitos, que ele puder, que ele lida com dois valores essenciais, ele lida com o ser humano, com a sensibilidade, e vai ajudar as pessoas na autodeterminação, a construir os seus próprios acordos, né, se sentirem capazes de decidir as rédeas da própria vida.
Então, ele precisa de competência para isso. Ele é um questionador porque ele trabalha através de perguntas, né? Mediador. É uma pessoa humilde porque ele sabe que a decisão não é dele. Ele, mesmo que ele pense numa solução para aquele caso prático, a solução, quem vai construir, se quiser, são as partes, não o mediador. Então, ele é uma pessoa humilde de só conduzir o procedimento. Ele promove a autodeterminação, que ajuda a capacidade das pessoas envolvidas no conflito a construir o consenso, se quiserem, e são protagonistas da própria história. É um agente de transformação, que vai ajudar as pessoas a transformar os conflitos e transformar as relações se elas quiserem. É um agente de realidade, porque no final de todas as reuniões de mediação, havendo um acordo, o mediador vai ajudar as pessoas a refletirem se aquele acordo é viável, presente, com reflexo futuro. E se é realizável, né? Então, a gente pacificador que vai tentar dar o equilíbrio de poder para as partes e resgatar o respeito um pelo outro, por isso a regra da mediação é sempre falar respeitosa e tudo mais. Neutralidade. O mediador, ele vai respeitar o ponto de vista das partes, atribuindo igual valor para cada uma. Não importa o que ele pensa sobre o caso, ele vai respeitar o que as pessoas estão pensando. E respeitar a ordem pública e leis vigentes. Por isso, os advogados são sempre bem-vindos na mediação. A fala na mediação é sempre dos mediados, só que quando existe alguma dúvida sobre lei ou legislação, e no final, para levar para homologar o acordo que eles construíram, se eles quiserem levar para homologar, seria um título judicial, vai precisar chamar os advogados para trabalhar em parceria com os mediadores, ou se for formular um título executivo extrajudicial e quiser que o advogado formule esse título. Agora, se os mediadores também podem formular um acordo e cumprirem o acordo que eles mesmos formularam e não ter nenhuma dúvida jurídica e não precisar do advogado, né? E pode ser isso na mediação privada, eu estou falando. Se for uma mediação judicial, pelo SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, aí vai ter um mediador, as partes, vai ter um termo, né? O escrevente vai formular um termo de acordo no final, e o acordo, se houver menores, vai para o Ministério Público, se não houver menores, vai para o juiz para homologar, se o acordo formulado na mediação judicial tiver de acordo com a ordem pública e as leis vigentes. Caso contrário, o juiz não vai homologar. A mediação adequada, a mediação não é adequada para todos os conflitos familiares. Quando existem os limites, né, para a mediação não ir para frente, ter que ser interrompida. Quando as pessoas não querem resolver os conflitos, quando existe uma vingança, as pessoas não saem da posição antagônica de ataque e defesa, mesmo o mediador usando todas as ferramentas e técnicas da mediação, quando a pessoa age com má fé, então não dá para continuar a mediação. E quando as pessoas também têm um problema grave psicoafetivo e que mesmo em tratamento, em paralelo, em sessões com o psicólogo, terapeuta, o psiquiatra, em paralelo, tendo esse tratamento em paralelo às sessões de mediação, não há evolução, as pessoas não conseguem se responsabilizar pelos seus comportamentos, pelas suas decisões, então não é possível continuar a mediação. E a mediação é um aprendizado de convivência, né? Estabelece o comprometimento da pessoa. E esse comprometimento leva à responsabilidade. Então, as pessoas constroem suas decisões, são responsáveis pela construção, cumprimento da construção das soluções que elas criaram, sem nenhuma influência, sugestão dos mediadores.
E os mediadores só ajudam a ampliar a visão das pessoas envolvidas nos conflitos, para elas conseguirem esclarecer, entender, enxergar seus interesses, necessidades, valores, expectativas. E a responsabilidade da construção de soluções colaborativas são feitas vários combinados durante um encontro ou outro. O encontro pode ser a cada 15 dias ou semanal, depende da vontade das pessoas, e elas vão construindo combinados de regras de convivência, né, um aprendizado de convivência para lidarem com os problemas familiares. E vão falando com o outro, não mais falando contra o outro. Elas começam nas sessões de mediação a falar com o outro de uma forma respeitosa, respeitando as diferenças, pensando no presente e concentrando-se também no como seria esse acordo no futuro. Eu vou falar um pouco da mediação no Brasil, né? A mediação, tanto a mediação privada ou extrajudicial, com a mediação judicial, ela passou muito tempo no Brasil, na prática, sendo exitosa na prática, mas sem lei. Sem uma lei específica, né? E a Constituição Federal de 1988 sempre falou em solução pacífica de disputas, mas não existia uma lei específica. Desde 1924, o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, eu estou dando um exemplo, né, tem outros institutos, né, ele praticou de forma exitosa as mediações, né, e de forma extrajudicial, com êxito. Então, inclusive, comemorou 20 anos o ano passado. E a mediação judicial também tem a Constituição Federal, né, mas ela foi praticada sem lei também, de forma satisfatória, desde 2004, inclusive tem um livro de mediação judicial, que vai estar na referência, com vários casos práticos de mediação judicial exitosos. Esse é um exemplo, tem outros exemplos de outros lugares também que deram certo mesmo sem lei. A Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça introduziu a Política Pública Nacional de Resolução e Tratamento de Conflitos. E eu digo tratamento de conflitos porque antigamente se falava assim, ADRs, método adequado de solução de conflitos. E depois, com a Resolução 125 de 2010, passou a tratar como tratamento adequado de solução de conflitos. E a mediação judicial e conciliação judicial começou a ser exercida pelos CEJUSTs, Centros Judiciais de Solução de Conflitos e Cidadania, dos Tribunais de Justiça Local. E essa resolução 125 de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, ela foi acolhida pelo novo Código de Processo Civil. E a mediação judicial e a mediação extrajudicial ou privada passou a ser regulamentada por lei em alguns dispositivos legais do novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, promulgada em março de 2015, que entrará em vigor em 2016. E a Lei de Mediação, que é 13.140 de 2015, promulgada em junho de 2015, que entrará em vigor em dezembro de 2015. A mediação familiar, ela é um novo paradigma. Então, nós estamos promovendo a mudança de cultura. Existem dois caminhos. Uma cultura que é litigante, adversarial, ganha-perde, voltada a papéis. Mesmo agora, não são mais papéis, a maioria dos processos são digitais, mas mesmo assim são escaneados e o que acontece? Aí é voltado aos papéis, ao passado, a provas, ataque e defesa, ganha-perde, heterocompositivo. E o outro caminho, eu não vou dizer que um caminho é bom ou outro é mau, cada um escolhe o caminho que quer. Agora, o outro caminho é a não adversarial. É um caminho colaborativo e ganha-ganha,
usa o passado, mas para refletir presente e futuro. Pode ser um mediador e as duas partes, ou um advogado colaborativo com as partes, e pode tentar fazer o advogado pode tentar fazer um acordo consensual com as partes, depois levar para homologá-lo, e ele pode ser um advogado que pode usar ferramentas de mediação e técnicas de mediação, ter procuração dos clientes e depois levar o acordo para os clientes constroem um acordo, transformam as relações, e ele pode levar esse acordo para homologar na Justiça Expressa. No ano passado, em setembro, num evento em Florianópolis, eu falei sobre Justiça Expressa no programa Momento Arbitragem, e está no YouTube, para quem quiser assistir, porque hoje eu não vou ter tempo de falar sobre isso. Mas, e tem outros, tem advocacia colaborativa, Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, tem arbitragem, que é heterocompositivo, mas é uma jurisdição privada, tem a mediação de conflitos, de que também vai se preocupar com a autodeterminação, ajudar as pessoas a construir seus próprios conflitos, e também a humanização, a acessibilidade das pessoas. Então, tem vários caminhos aqui a seguir, quem escolher esse caminho de gestão de conflito. Então, essa gestão de conflito é positiva, é construtiva, é colaborativa, e muitas vezes o litígio, às vezes ele é necessário, como eu já expliquei no slide anterior, que existem limites para mediação, aí tem que ir para o litígio mesmo, não tem jeito. Mas ele muitas vezes aumenta o conflito pelo tempo da demora do litígio, e também por um processo vai aparecer vários outros processos, e piorar o conflito. E outras vezes, se a pessoa escolhe o caminho alternativo, pode resolver vários conflitos através facilitando a comunicação das pessoas, e as pessoas conseguindo enxergar o verdadeiro interesse, o que está por trás das palavras do comportamento, que é o verdadeiro interesse, a verdadeira necessidade, motivadores do conflito. E não podemos modificar o passado, ele já passou, e o presente e o futuro depende das nossas escolhas. Então, cada um tem que saber escolher e saber que tem responsabilidade das suas escolhas. Aqui na parábola das laranjas, vamos supor que aqui seja um mediador ou um conciliador. E aqui são as duas crianças disputando uma laranja. Vou fazer, nessa parábola, eu vou fazer a diferença entre conciliação e mediação, porque muitas pessoas confundem a mediação com a conciliação. Então, eu vou fazer uma diferença com essa parábola, né? Na verdade, quando não existe, o Código de Processo Civil também fala, o novo código, quando não existe vínculo continuado entre as pessoas, usa-se a conciliação. E quando existe um vínculo continuado, aí usa a mediação. Aqui na parábola da laranja, nós vamos ver posição, né? Então, a posição aqui, está vendo, a posição antagônica. Uma criança quer a laranja, outra criança quer a laranja também. Interesse, né? Uma criança quer a laranja, deseja a laranja, mas por quê? Qual a necessidade? Por que uma quer a laranja e por que a outra quer a laranja? Então, o que acontece? Se na mediação, na conciliação, vou começar pela conciliação. Na conciliação, o conciliador vai falar que uma criança quer laranja, outra quer laranja, vai dar metade da laranja para cada uma, na conciliação. Aí houve o acordo, ela avisa o acordo. Na mediação, não. Mediação são mais reuniões, mais conversa, para descobrir qual é a necessidade, por que uma criança precisa da laranja, por que outra criança precisa da laranja. Aí vai descobrir que uma das crianças quer a laranja por causa do suco.
e a outra criança quer só a casca da laranja para fazer um bolo. Então, na mediação, no final da reunião, eles fazem um acordo. Uma fica com todo o suco da laranja, para fazer um suco inteiro, no meio, e a outra vai ficar com toda a casca da laranja para cobrir o bolo que ela quer. Então, é uma solução ganha-ganha, satisfatória. Então, essa é a diferença entre mediação e conciliação, de uma forma simples, na parábola da laranja. Gestão de conflitos. Então, a gestão de conflitos, como eu já falei, né, positivo e construtivo, diálogo colaborativo, leva à pacificação, né, e ajuda os mediados a ficarem satisfeitos com o resultado, igual o caso da laranja. Os dois ficaram satisfeitos, porque ficou o suco inteiro da laranja para um e a casca inteira para fazer o bolo, né. Então, eles construíram, e eles cumprem o acordo que eles construíram sempre, porque eles mesmos construíram sem nenhuma influência de outra pessoa, sem uma sugestão. Então, eles cumprem. E a mediação de conflitos, ela depende da vontade das pessoas, como a gestão de conflitos, a forma de lidar, de administrar os conflitos, sempre depende da vontade das pessoas. É a recuperação das pessoas, da capacidade de tomar a vida nas próprias mãos, serem protagonistas da própria história, né? E construir juntas uma comunicação colaborativa, construtiva, cooperativa. É um outro óculos, uma mudança de visão, tá? Para projetar, enfrenta as diferenças, criando com bom senso e criatividade novas perspectivas, né, e significados para o presente, para projetar no futuro o acordo. E promover a cultura do diálogo que faz a sociedade crescer. Isso o Papa Francisco falou na Jornada Mundial de Juventude em julho de 2013. E além de promover a cultura do diálogo, ele fala em promover a cultura do encontro e da inclusão. E a família é a base da sociedade, isso é o artigo da Constituição Federal. Gestão de conflitos, né? Então, o mediador é o gestor dos conflitos, ele vai administrar todos os conflitos, né? E promove a construção e a aproximação, olha, a mediação promove a aproximação das partes, então já promove a cultura do encontro. E as partes se sentem compreendidas e ouvidas, aí elas se abrem e colaboram no procedimento de mediação. E o mediador atua como facilitador de diálogo cooperativo e apaziguador. E aí muda completamente a visão negativa e destrutiva do conflito, quando as pessoas vêm na pré-mediação para conhecer como que é a mediação, para aderir à mediação, elas têm geralmente uma gestão negativa e destrutiva dos conflitos. Aí elas mudam para uma gestão positiva e construtiva do conflito, outra forma totalmente de lidar com os conflitos. Elas saem assim com outra fisionomia, satisfeitas, e o mediador também fica muito, muito satisfeito. Eu estou muito satisfeita com todos os inúmeros resultados que eu já tive aqui no escritório de mediações privadas. Comunicação. O que é comunicação? Comunicação é interagir, é conexão, é autenticidade, é viver o que se comunica. Então, não é qualquer comunicação, é cultura do encontro, do diálogo, é inclusão. Então, isso tudo vai ajudar a mudar essa comunicação violenta, ajudando a reflexão, que é a reflexão, o autoconhecimento, o conhecimento do outro. Depois eles passam já a conseguir a se aproximar, né, e um do outro, e perceber a necessidade que cada um tem, né, e entender, tenta atender a necessidade do outro, né, e eles acabam se abrindo e se entendendo.
Esse é uma outra parte que nós vamos também refletir sobre os gestos, né, as falas, os comportamentos. Então, nesse segundo trecho do filme, nós vamos ver a reflexão dele. Então, ele foi perseverante e nessa arte da convivência, né? E foi até ela com pedido de desculpa. Então, ele reflete, se arrepende de suas atitudes, fala sobre seus sentimentos e o efeito positivo do pedido de desculpas. Ela fala de seus sentimentos e emoções também à flor da pele, só que prejudicam a escuta, porque ela está com dificuldade de perdoar, então ela está com o coração fechado ainda. Então ela não consegue, quando a pessoa está com emoções afloradas e com dificuldade de perdoar, ela não consegue escutar direito. Então isso dificultou bastante. E nós vamos refletir essa fala, a fala dele, a fala dela, a dificuldade de escuta dela, né, nessa cena do filme. E a arte de convivência do casal em crise, né. Então, a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas é difícil. Mário Quintana. Então, e é verdade, porque a arte da convivência é difícil, né? Depende muito, a pessoa tem que respirar fundo, tem que se controlar, tem que tentar entender outra pessoa, tem que ter uma resposta diferente, uma reação diferente. Então, não é fácil, né? Por isso que eu gostei muito dessa frase de Mário Quintana. Agora nós vamos ver a outra parte do filme. Então, esse terceiro trecho do filme, né, é o perdão da esposa e o pedido específico, né? E ela fala dos seus sentimentos, reconhece as qualidades do marido e ele também se sente importante, valorizado, compreendido, ouvido, perdoado, e isso faz toda a diferença. E ela faz um pedido específico e realizável. Quero que você envelheça comigo. Isso é uma experiência exitosa de uma conversa produtiva e construtiva, que levou à harmonia do casal e o entendimento. Comunicação não violenta, do livro do Marshall, né? Eu vou falar 4 passos ou 4 componentes da comunicação não violenta, que ajuda muito para ter uma comunicação construtiva e positiva. Observar sempre sem julgar. Ver o seu sentimento e falar do seu sentimento diante da atitude do outro e ver também, tentar enxergar o sentimento do outro dentro da sua atitude. Necessidade. Ver exatamente qual a sua necessidade que não está sendo suprida e falar para o outro. E também tentar enxergar, atrás das palavras e dos comportamentos, qual a necessidade do outro que não está sendo cumprida. E fazer um pedido específico e realizável. Porque o outro não vai saber o interesse que você quer e o que você precisa, a necessidade, se você não disser. Então, precisa ter esse diálogo. Não é qualquer diálogo, um diálogo construtivo, com qualidade, profundidade, né, conteúdo, né, com escuta empática. Então, não é qualquer conversa. E se as pessoas conseguirem
Sozinhas tudo bem, se não precisa de um profissional especializado para ajudar as inter-relações, né? Aqui o momento interativo eu vou passar, vou deixar depois, eu vou falar tudo que eu tenho que falar, aí depois nós vamos ter esse momento de troca. Eu vou falar esse pensamento que eu acho que tem muito a ver com tudo que nós falamos, né? Durante toda a nossa vida, nós somos... durante toda a nossa vida, nós causamos transtornos na vida de muitas pessoas, porque somos imperfeitos. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, mas sim estamos em construção. Os meus erros, os erros dos outros. Esta é uma conclusão essencial. Todas as pessoas erram. A partir dessa conclusão, chegamos a uma necessidade humana e cristã, o perdão. Os erros dos outros são semelhantes aos meus erros. Como caminhantes de uma jornada que precisa olhar adiante. O convite que faço é que você experimente a beleza do perdão. É um banho na alma, deixa leve. Se eu errei, se eu magoei, se eu julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos, estou em construção. É um texto do Papa Francisco. E a mediação é justamente a linguagem do coração. Vará, que é em memória, né, já está falecido, o mediador do livro O Ofício da Mediação, o livro chama Surfando na Pororoca, é um livro muito bom. Ele fala que a mediação é a linguagem do coração. E como mediadores, nós vamos ajudar essas pessoas em construção a construírem juntas o melhor consenso e transformar relações se elas quiserem. E aqui é o meu mini currículo que vocês vão receber depois, né? Aí vocês olham com calma para me conhecer melhor, né? E aqui há algumas referências bibliográficas que eu usei, né? O livro da comunicação não violência, aqui aqueles axiomas da comunicação, aqui tem todos os axiomas da comunicação, e outros livros, tem a cartilha do Sejus, para quem não conhece, quer saber também, tudo mais, e tem outros livros que eu não coloquei aqui. Eu quero agradecer, eu vou agradecer, mas depois eu vou ter um momento interativo com vocês, né? Eu quero dizer só aqui que eu agradeço vocês terem me escutado praticamente quase uma hora, né? Seguida, e que eu estou à disposição de vocês aqui, meu site, tudo, que eu tenho essa parceria, agradecer a IT, agradecer o Adras, agradecer vocês, e que eu tenho essa parceria com a Íticos, eu sou mediadora da Íticos também, mediadora privada, mediadora da Íticos, e que eu estou à disposição porque for necessário aqui nesse meu espaço profissional, né? Agora nós vamos voltar lá para esse momento interativo, né? Então agora, nesse momento interativo de gestão de governança, tem todo mundo pensando. Então eu quero saber qual é a percepção de tudo que vocês ouviram, que fez sentido para vocês, vocês vão levar de diário de bordo para vocês, quer dizer, para a vida de vocês do que eu falei, se tem dúvidas, se gostaria que eu falasse mais alguma coisa, e eu fico à disposição. Rafa? Agora, a Rafa, acho que vai pôr isso, a pergunta e resposta, pergunta e resposta de um lado, e aí, se vocês tiverem perguntas, eu leio as perguntas e falo as respostas aqui no bate-papo. Vamos ver, só que a letrinha tá pequenininha, eu vou precisar dos meus óculos. Então, um pouquinho.
Fiquei uma parte no áudio, tá? Fiquei... A Ana Luísa Pretel, ótima palestra, muito obrigada, querida, que bom que você gostou. Ana Pretel, amiga, mediadora, estou muito feliz, né, que você gostou e eu estou assim à disposição. Você tem alguma percepção, amiga, alguma coisa assim que você queria comentar, que você está levando, que você achou diferente, que você queira comentar? Tudo que for assim, no cotidiano, doutora, você trabalha o perdão sempre? Depende das pessoas, né? Assim, então, eu sei, o perdão, são as gentilezas, as palavras gentis, as palavras doces, ajudam as pessoas a se abrir. E o perdão ajuda também as pessoas se entenderem melhor, mas isso depende da pessoa, porque tem as pessoas, eu não posso, elas vão refletir se vão perdoar ou não, eu não posso entrar eu só posso ajudá-las a refletir sobre isso, mas não diretamente, eu não falo diretamente, não trabalho diretamente com o perdão. Eu ajudo a refletir as atitudes dela e as consequências das palavras e do comportamento delas. Não falo necessariamente em perdão, mas elas acabam refletindo e percebendo a necessidade do perdão. Respondi sua pergunta? Agradeço Edos, a Cléry também pela presença e pela pergunta. E tem alguém que gostaria de estar falando mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui, ó. Parabéns, doutora Cláudia, Maria Regina, obrigada, querida, fico muito feliz. Isabela, muito boa, gostou, que bom, fico feliz. Rita de Cássia também, parabéns, que bom, né, obrigada. A Ivani, parabéns. Gostou, brilhante palestra, obrigada, Ivani, querida, mediadora também, né, gostei quando você fala. Pegar meu óculos de novo, triste, peraí, espera um pouquinho que eu vou me tentar, peraí. Gostei quando você fala com o texto do Papa Francisco. Nós, na mediação, estamos em construção sempre, verdade, é isso mesmo, a percepção, isso que eu queria sentir a percepção de vocês, estamos em construção sempre mesmo. Odete, estou em tal, vamos ver, parabéns, Fabiana, querida Fabiana, do coaching para advogados, né, auto-coaching, obrigada, Fabiana. E na mediação também a gente esqueci de falar que nós usamos também ferramentas de coaching na mediação, né? São todas ferramentas, caixinhas de ferramentas, a gente usa todas as ferramentas necessárias. Vamos ver. Vocês vão receber tudo, vocês vão receber o vídeo, vão receber os slides, né? Vão poder verificar o filme no YouTube depois. Vamos ver aqui pergunta e resposta. Peraí. Aqui, perfeito. Maria Regina, né? Acredito muito que a mediação seja eficaz na gestão de conflitos. Ótimo trabalho. Obrigada, querida. Heloísa, né? Boa noite, doutora. Em nome eu sou mediadora comunitária, tá? Em sua palestra, a sua fala algumas vezes em acordo, em suas mediações sempre finalizadas com acordos? Entendi. Heloísa, nem sempre. Às vezes, as mediações, a maioria das vezes são finalizadas com acordo, mas algumas vezes não houve acordo, porque as partes não estavam preparadas para formalizar o acordo e ser responsável por aquele acordo, mas elas mudaram
a relação. E depois de um tempo, elas tiveram amadurecidas, elas conseguiram fazer o acordo, e elas falaram para mim, olha, sabe, nós fizemos o acordo depois de um tempo, mas conseguiram já gerir o conflito de uma forma positiva, e isso com combinados e mais combinados, e aí no final construíram acordos, e muitas vezes nem querem título executivo extrajudicial ou judicial por acordo, elas nem precisam disso, elas se entendem. Isso já é o êxito eu considero como o êxito da mediação. Deixa eu ver. Luiz Carlos, muito boa, Luiz Carlos, muito boa, parabéns, doutora, eu agradeço. Isabela, gostaria de saber como está a aceitação das pessoas da mediação. Aceitação maravilhosa. As pessoas mudam de visão e falam, nossa, por que eu não descobri a mediação antes, né? Então, elas ficam assim, uma aceitação maravilhosa. Mas isso, as pessoas quando chegam, às vezes elas chegam sem conhecer a mediação. Aí na pré-mediação elas conhecem, depois que elas aderem à mediação, depois de todo o procedimento da mediação, elas chegam a agradecer a mediação, a existência da mediação, e a aceitação maravilhosa. Porque elas conseguem também entender a diferença entre mediação e conciliação, que não tem acordo, não tem nada a ver com isso, né? Que mediação é tudo que eu expliquei em uma hora, então elas começam a perceber e uma aceitação maravilhosa. Vamos ver. Espera um pouquinho. Aqui de tal, às vezes, espera um pouquinho. Sou melhor comunitária. Luiz Carlos, muito boa, parabéns, obrigada. Gostaria de saber se está aceitação já foi. Adorei a escolha deste filme. Ele mostra realmente que se passa a muitos casais e quando é necessário exercitarmos, ótimo, fico feliz. Maricélia, Eros, doutor, o Brasil possui algum projeto de mediação familiar a longo prazo e outros países existe alguma coisa a respeito? Não, existe muito, Eros. A mediação familiar já existe de forma exitosa há mais de 20 anos, dando resultados satisfatórios, mesmo sem lei. Agora com a lei vai ter cada vez mais. Então, a mediação não é futuro, é presente, né? Agora regulamentada por lei ainda, é mais presente ainda. Em outros países já existe a mediação há muito mais tempo ainda, em todos os países, com êxito, né? Então, vamos lá, espera um pouquinho. Heloísa, outra dúvida que tive sobre o tema. Existe algum termo de pré-mediação? O termo de pré-mediação, a pré-mediação é onde você fala... Espera um pouquinho, deixa eu ver seu nome também. Aqui, Heloísa, né? Heloísa, o termo de pré-mediação é a pré-mediação onde você vai falar o conceito da mediação, os princípios norteadores da mediação, as regras da mediação e os procedimentos e ver se a pessoa vai aderir, se vai querer usar o caminho da mediação. Então, ela resolvendo fazer isso, a mediadora cria, não existe um termo, a mediadora faz um termo de mediação, de adesão da mediação, de confidencialidade e o contrato de honorários na mediação privada. Cada caso é um caso. Outra dúvida que tive sobre o tema. Existe o termo e tal. Regina Lemos. Depois da brilhante palestra, ficou claro que o melhor acordo é o que é construído pelas partes. Parabéns. Obrigada, Regina. É isso mesmo. Porque é o acordo que elas cumprem, né? Porque se elas mesmo construíram, elas vão cumprir o que elas construíram. Não teve nenhuma imposição de fora dizendo que deve fazer assim ou assado, né? Maria Regina, a mediação pode ser aplicada também em grupos? Sim,
Sim, a mediação pode ser aplicada, a mediação comunitária, e tem a mediação penal, justiça restaurativa, pode ser aplicada em grupo, sim. E todas as pessoas envolvidas, e também na mediação familiar, eu tive uma mediação muito interessante com toda a família. Era pai, mãe e 6 filhos. Então, fez a mediação com toda a família e teve êxito. Foi muito bom. Então, a mediação num grupo mesmo, grande. Tá. Vamos ler. Rosana, né? Ótima palestra. Estou comentando está terminando a jornada de mediadora conciliadora nas várias famílias. Sessões serão de grande valia para melhorar. Que ótimo, Rosana, fico feliz, fico à disposição. Isabela, qual a dica que a senhora daria para entrar na mediação na cidade, tendo em vista que não conheço ninguém na área? Que cidade? Na cidade? Não entendi, Isabela, tua pergunta. A senhora daria para entrar em mediação na minha cidade? Não tem nenhum mediador na sua cidade? Qual é a sua cidade? Qual é a sua cidade, Isabel? Procura, Isabela, Mossoró, Rio Grande do Norte, tá? Não tem Sejusc na sua cidade ainda, Isabela? Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania? Não? Então, mas vai chegar na sua cidade. Mas é bom saber que ainda não tem na sua cidade. Quem sabe você seja a primeira. Comece a se capacitar, Isabela. Em mediação, procure se capacitar aqui em São Paulo. E depois você leva a mediação para a tua cidade já capacitada. Tá? Tem várias instituições que capacitam aqui em São Paulo e você vai capacitada para a sua cidade. Ivani, vamos lá, doutora Cláudia, a sua mediação você segue qual escola? Na verdade, eu não sigo uma escola só, Ivani. Eu estou na minha caixinha de ferramentas um pouquinho de cada escola, mas a que eu mais sou apaixonada é a escola transformativa, Bush Fogue, né? Essa é o que eu mais gosto, é a transformativa, mas de acordo com os mediados, você tem que usar uma ferramenta. Então, tem um mediado que você tem que usar mais a parte de Harvard, de negociação, outro você circular narrativo, entendeu? Então, você tem que... A escola, você vai usando as ferramentas de acordo com as pessoas envolvidas no conflito. Respondi a tua pergunta, Ivani? A Ivani, além de mediadora, ela é mestrada em mediação, uma colega mediadora e mestrada na mediação. Respondi a tua pergunta, Ivani? Respondi a tua pergunta, Ivani? Acho que sim, né? Então, aí depende, tá? Eu acho importante as pessoas, porque como as pessoas, a autonomia das pessoas, então, de acordo com as pessoas, eu vou conduzindo a mediação e usando as ferramentas necessárias. Vamos ver o que mais. Vocês têm mais alguma dúvida? Que eu não estou vendo aqui. Vamos lá. Isabela, muito boa, parabéns, obrigada, parabéns, Ivana. Ivani, parabéns, doutora, durante a palestra, obrigada, querida, eu gostei, você fala, contexto, Rosana, ótima palestra, então, aqui.
Ivani, ai que bom, Vani, você respondeu que você adorou, que tá tudo certo, graças a Deus, que eu te respondi perfeitamente. Desculpa, Ivani, essa tecnologia, eu tava esperando a tua resposta do outro lado, não pergunto de resposta, não vou encontrar nunca, né? Tua resposta tá desse lado do bate-papo, desculpa. Não tô familiarizada ainda com o online aqui. Então, você respondeu perfeitamente, né? Aqui a Íticos, né? Obrigada, Íticos, minha parceira. Muito obrigada pelo convite, por tudo. Está dizendo parabéns pela palestra. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço muito a Íticos por ter me convidado. Ótima noite para todos vocês. Caso tenham interesse, tá aqui o site da Íticos, o meu site também, tá bom? E tem 2 pessoas digitando ainda. A Éticos também está agradecendo a presença de todos vocês, né? Boa noite. E a Maricélia também está falando da noite grata. Então, eu acho que está tudo certo. Muito obrigada. Olha, se sintam-se acolhidos. Um abraço, beijo e muito obrigada, meu Deus, por ter proporcionado esse momento tão gratificante, tão bom aqui com vocês.